Douglas, como você sentiu na pandemia fazer um planejamento, uma projeção? Que seu setor foi bem afetado na pandemia, né? Da saúde. Exato. Eu diria que é o seguinte, né? Ou seja, falando primeiro pelo ponto de vista de negócios, eu diria que eu sei que foi um período bem complicado para muita gente, pessoalmente falando, mas eu diria que para o setor da saúde, especificamente o meu, onde eu trabalho, ele foi fenomenal. E eu falo isso porque, né? Hoje, na verdade, o nosso negócio, aqui os nossos principais clientes são aqui hospitais, né? Ou seja, hospitais aqui de emergência. Então, durante a pandemia, o nosso grande desafio que a gente teve foi muito mais em relação ao quê? A própria demanda que a gente tinha ali de exames, laboratoriais, que é o que a gente vende, não ali especificamente o serviço, a gente acaba vendendo ali o próprio produto. Então, ou seja, durante ali a pandemia, primeiro falando da parte de negócio, foi muito bom, porque a demanda realmente aumentou muito. Quando a gente olha pelo ponto de vista ali da pandemia, até para poder detectar, né, ali naquele momento ali o que foi ali o próprio coronavírus e tudo mais, né? Ou seja, tem vários outros testes que acabavam ajudando ali o próprio setor ali da saúde de fazer esse próprio mapeamento. Então, assim, de certa maneira foi muito bom pelo ponto de vista de negócio. Foram ali anos que realmente a própria empresa cresceu de maneira realmente fenomenal, né? E também hoje, quando a gente olha praticamente aqui 6 anos para trás aqui da pandemia, realmente assim, a empresa não só com a pandemia, mas também depois conseguiu se estruturar um caminho para assim continuar crescendo a níveis bem, bem ali interessantes, né? Voltando ali em relação ao próprio trabalho ali do próprio planejamento durante a questão da pandemia, eu acho que tem um ponto muito importante, né, que até quando eu acabava compartilhando aqui alguns conhecimentos aqui no próprio LinkedIn, eu sempre dizia e eu continuo reforçando, e eu acho que era super chato ali no próprio período ali de pandemia, que era a questão de comunicação, né? Ou seja, eu acho que o profissional de finanças é aquele profissional que ele não pode realmente ficar ali esperando, né? Ou seja, a informação chegar, é aquele profissional que, poxa, eu vou fazer aqui o plano, eu preciso receber aqui todos os detalhes, pelo contrário. Eu sempre, não só naquele período, mas assim, quem me conhece hoje aqui na empresa também sabe que o meu ponto, assim, eu funciono muito mais aqui com o próprio telefone, aqui com a própria comunicação, porque naquele momento, mais do que nunca, a gente poder se conectar, principalmente ali com as principais áreas da empresa, né, comercial, marketing, né, demanda e também operações, entender o que estava acontecendo, eu acho que assim foi ali primordial. Então eu diria que assim que o primeiro fator ali crítico de sucesso foi realmente manter aqui uma comunicação muito bem clara. Logo no início ali da própria pandemia, a gente realmente praticamente era, assim, com certeza era todo dia que a gente se conversava, né, de maneira online, através aí de algumas ferramentas aí de comunicação, mas assim, com certeza entendendo, né, ou seja, o que estava, ou por mais que muitas pessoas estavam de casa, entendendo o que estava acontecendo, principalmente aqui com os nossos clientes, né? Porque realmente assim a demanda e o que vinha naturalmente, ele era realmente assim, de uma hora para outra a demanda vinha muito alta, depois realmente baixava ali de uma maneira é, é, realmente bem ali pontual, e até porque no nosso negócio específico tem algo que realmente é super importante, que é a validade dos produtos. Então imagina que num cenário complexo desse, da própria pandemia, a gente tem ali produtos ali com uma validade menos de 6 meses, né? A gente tem ali produtos que têm praticamente validade quando chega no Brasil de um mês. Então imagina o nível de realmente de gerenciamento e alinhamento que você tem que ter. Isso só funciona assim principalmente através aqui da própria comunicação, né? Eu acho que assim, a base de tudo realmente é ter essa própria comunicação muito, muito ali bem clara ali com a área comercial. Eu até brinco aqui com a minha equipe que é o seguinte, a gente não pode ter realmente vergonha de realmente ir atrás aqui da própria equipe comercial, entender o que está acontecendo,
desde assim, poxa, como é que está o mercado, né? Ou seja, o que está acontecendo, enfim, ou seja, é você, de certa maneira, entender o que move ali o seu negócio. E isso não é só papel ali da área comercial. Ou seja, você ali como profissional de finanças, você tem que entender porque naturalmente, em algum momento, a grande maioria aqui das empresas no Brasil, o que você precisa fazer? Você precisa talvez atrás de um crédito, tomar dinheiro e tudo mais. E no final das contas, quem é a pessoa que realmente vai vender ali o seu negócio é você mesmo, profissional de finanças. Se você não entende ali o seu próprio negócio, no final das contas, assim, você não vai ser um bom certo interlocutor ali do seu negócio, entendeu? Então, eu acho que, respondendo ali o seu ponto, assim, foi realmente bem complicado, mas eu diria que a questão da comunicação, ela foi super chave para que realmente funcionasse muito bem aqui ao longo aqui da pandemia, né? Perguntas, Daniel? Eu gostei dessa parte que ele falou, que a gente não, ele não podia ficar esperando chegar os dados, chegar os números, porque infelizmente quando chegam esses dados já está sendo gerado outros que talvez não vão se relacionar e não vão fazer sentido. Então realmente quando você vai atrás do que está acontecendo agora, em vez de ficar esperando, é algo muito impactante para o mercado. Setor. Douglas, quando você vai fazer projeções financeiras, você dá tendência a trabalhar em 3 cenários, né? Um otimista, realista e pessimista. Você colocaria que critérios, assim, quando você vai fazer uma projeção? Eu acho que, assim, Vou projetar pro, sei lá, pro 2026, quando você projetou para 2026. Perfeito. Assim, querendo ou não, eu acho que o grande ponto é você realmente entender o primeiro, né? Para você até conseguir construir os cenários, eu digo que assim, você precisa realmente entender como que a empresa que você trabalha, ou seja, como que o negócio que você trabalha funciona. Eu falo isso porque muitas vezes, ou seja, o fato única e exclusivamente de você, talvez, poxa, eu vou pegar o histórico de um ano, vou colocar aqui, vou aqui projetar aqui para frente, não é bem assim, não assim, dependendo do negócio, não é bem isso aqui que acontece. E eu falo isso assim que eu vou dar exemplos aqui bem práticos e que eu acho que acontece aqui com muitos negócios. Por exemplo, hoje, o mercado que eu trabalho, hoje o tempo médio aqui de captação, desde você começar a prospectar até realmente você fechar o negócio, aí praticamente, a gente está falando de praticamente 6 meses, né? Ou seja, vai de 6 meses até um ano, até principalmente quando você está falando de negócios aqui de licitação. Né? Então, ou seja, primeiro, você tem realmente um prazo largo aqui de captação. O outro ponto natural é você entender como que funciona a questão ali da sua demanda e também volume. Né? Eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que gosta de pegar o histórico e falar assim, poxa, eu vou acabar replicando o histórico que eu tenho daqui para frente, aqui com certo volume e tudo mais. E no final das contas, por trás disso, tem ali diversos contratos. Né? Ou seja, eu sei que talvez tem muitos tipos de negócio que é muito a questão da demanda, né? Ou seja, poxa, estou aqui comprando, eu não tenho talvez ali um contrato associado, mas, por exemplo, negócios que você tem realmente contrato associado, ou seja, é algo que com certeza você precisa levar ali em consideração. Ou seja, o que eu tenho naturalmente aqui de contratos, o que eu tenho aqui naturalmente aqui de volumes realmente que estão aqui associados, até para que no final das contas você consiga realmente projetar, né, ali de uma maneira realmente ali muito mais acurada. Então, assim, primeiro ponto, né, acho que acima de tudo, até para você, antes de construir qualquer cenário que seja pessimista, realista, otimista e tudo mais, assim, é você realmente entender realmente como o seu próprio negócio ali realmente funciona. Quando você entende isso, você começa a criar as bases em relação à parte ali de projeção. Então, poxa, primeiro lugar, né? Ou seja, qual que é o seu negócio base, né? Aí dando uma certa americanizada, né? Qual que é o seu base business, né? Ou seja, qual que é o seu negócio base que realmente funciona, baseado naquilo que você conhece. Ou seja, contrato, tem um contrato grande que realmente vai terminar,
e tudo mais, tem alguma coisa pontual do que você vende hoje e que antes de você falar de qualquer outro novo negócio, você precisa realmente refletir? Então, ou seja, primeiro ponto é esse, né? Ou seja, é você realmente começar ali com a base do seu negócio. Qual que é a seguinte camada, né? Até para se chegar antes aqui do próprio processo de um cenário otimista, base e também aqui pessimista. Aí vem a conexão muito importante e também o conhecimento, que eu sempre reforço, de entender o próprio ciclo comercial. Como eu falei para vocês, por exemplo, aqui no setor que eu trabalho hoje, o ciclo comercial de fechamento é praticamente de 6 meses a 1 ano. Então, ou seja, segundo ponto aqui eu colocaria, primeiro, você precisa realmente entender aqui o seu ciclo comercial para entender quais são aquelas oportunidades que a sua equipe comercial que eles estão lidando, né? Ou seja, e claro, isso daqui e aqui eu estou falando aqui para um setor onde você consegue fazer isso, tá? Assim, olhando aqui para setores de varejo, setores que realmente são rápidos, né? Ou seja, que não tem esse próprio tempo aqui de maturação comercial como que eu estou hoje, isso aqui não funciona, a gente está falando de outra coisa, né? Mas hoje, onde eu estou, é o quê? É a gente pegar e entender quais são aqueles negócios que estão sendo negociados e qual que é a expectativa de fechamento. Por isso que tem o próprio conhecimento natural, que eu sempre reforço, que é o quê? Também o quê? O próprio profissional de finanças precisa entender, por exemplo, de pipeline, né? Ou seja, que é o quê? Nada mais é do que quais são aquelas oportunidades que a empresa está ali trabalhando, conseguir entender, ou seja, quais são os níveis, né? Ou seja, que essas oportunidades estão. Outra coisa que é super importante é o quê? Qual que é a taxa de ganho que a própria empresa tem, né? Então, por isso que até para a gente pegar e colocar essa outra camada do que vem aqui de oportunidades, naturalmente as empresas precisam ter o quê? Precisa ter ali um sistema comercial, ali de CRM muito bom, né? Por exemplo, ter um Salesforce da vida e tudo mais, por quê? Porque isso ajuda aqui nesse próprio mapeamento. E à medida que a gente vem com toda essa informação de, legal, qual que é a minha base de negócio, o que eu tenho realmente ali de potenciais de negócio que a gente tem, é aqui que a gente começa exatamente a responder aqui a sua própria pergunta. Poxa, o que é o pessimista, né? O que é o realista e o que é o positivo? E por que eu falo isso? Porque assim, se você tem muito bem mapeado da sua base de negócio que você tem, o volume que realmente está ali contratado, qual que é a única variável que você pode ter? É você ter mapeado potenciais clientes que você pode perder, né? Então, ou seja, você tem que ter ali o próprio mapeamento disso. Qual que é a próxima etapa? Dos novos negócios que realmente que a própria área comercial tem, ou seja, quais exatamente são aqueles negócios que você tem ali uma grande possibilidade de ganhar e aqueles que realmente, assim, poxa, a gente está trabalhando, mas assim, é muito difícil ali da gente ganhar. Aí você pode me perguntar, poxa, Douglas, mas como que a gente faz isso? Se a gente tem um trabalho muito bem feito comercialmente, ou seja, da gente entender quem é o nosso cliente, depois entender qual que é o nosso diferencial competitivo, porque muitas vezes a gente tá ali trabalhando ali com o cliente que o próprio diferencial competitivo dele é preço. Então, ou seja, poxa, se você tem um produto premium de um valor agregado, de um preço de valor agregado, mas na verdade você não consegue competir com preço, poxa, você precisa tirar, ou seja, é fato que é muito difícil que você vai acabar realmente ali ganhando aqui esse próprio cliente. Então eu digo que à medida de você realmente trabalhar com esse cenário pessimista, realista e também ali um cenário mais ali positivo, é o que? É nesse próprio mapeamento do que é o seu diferencial competitivo ali para os seus clientes. E aí eu acho que aí você consegue criar ali uma certa inteligência de dados bem interessante. Porque é o seguinte, no final das contas, você tem hoje os dados do seu negócio. Se você tem ali um sistema, ali um CRM, né, de mapeamento ali de oportunidades, você consegue fazer também aqui esse próprio mapeamento de oportunidades que existem. E aí, há 4, 6, 8 mãos, né? Ou seja, eu falo isso porque precisa envolver área comercial, finanças e marketing,
até para entender de todas essas oportunidades que estão sendo trabalhadas, quais são aquelas que realmente a gente tem chance, quais são aquelas que realmente a gente não espera, mas pode ganhar, e a partir daí sim, né, a gente poder criar um cenário que é pessimista, poxa, realmente tudo aquilo que eu não tenho aqui diferencial competitivo, eu vou tirar da mesa, e aí você ir criando realmente cenários onde você vai para um cenário muito mais realista e também um cenário mais ali otimista. Né? Então, ou seja, eu diria que, de uma maneira geral, né, é nesse sentido aqui que eu costumo trabalhar ali com um cenário mais ali pessimista, realista e também mais ali positivo. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais, entre no nosso canal do YouTube ou perfil do LinkedIn para ver o nosso conteúdo completo e muito mais.